Essa gravação nossa aqui vai ser realizada para poder explicar um pouquinho sobre as funções exponenciais e como elas funcionam, enfim. Como a gente explicou aí no vídeo passado, na aula passada, uma função exponencial é uma função do tipo f de x igual a elevado a x. O a é a base e o x é o expoente. Daí, o que a gente explicou? A gente explicou também que se eu tenho, por exemplo, né, o que é uma potência? Como que funciona essa potência? Antes de entrar na função, né? Na potenciação, nas regrinhas. O a elevado a x significa o quê? Eu vou multiplicar esse número real, ele por ele mesmo, a quantidade x vezes que aparecer ali no expoente. Um exemplo, né? Daí eu fiz esse exemplo aqui, 2 elevado ao cubo. Eu vou repetir o 2 multiplicando ele por ele mesmo, 1, 2, 3 vezes. Se aqui tivesse 4, seria 4 vezes, 10, 10 vezes, 20, 20 vezes, enfim. Daí multiplica todo mundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso significa que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Bom, daí, essa aqui é a base, né? Daí tem as propriedades do produto, do quociente, da raiz, que envolve raiz, da potência de potência, que multiplica uma potência pela outra, com parênteses e sem parênteses. Isso daí está na aulinha passada, dá para a gente voltar lá no vídeo e observar. Agora, hoje, a ideia nossa é construir gráficos, mas para poder resolver algum tipo de problema que tenha gráfico de função exponencial. Eu vou fazer isso usando o GeoGebra e usando essa folha aqui. De que jeito? Então, eu tenho duas coisas. A função exponencial, ela é do modo a elevado a x. E como eu já falei na aula passada e agora há pouco, esse a é a base. Essa base, ela tem que ser um número maior que zero e ela tem que ser um número diferente de 1. Ou seja, ela não pode ser esse a, esse número real, ele não pode ser negativo. Ele não pode ser zero, ele não pode ser 1. 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. Então, não daria uma função com caráter exponencial. A gente teria que pensar um pouquinho aí o que daria isso. E não é o que a gente tem que conversar hoje. A gente vai ser um pouco mais direto. Enfim, tocando a nossa situação. Esse A, ele pode ser um número maior que 1. 2, 3, 4, 5, número com vírgula, enfim. E esse A ele pode ser um número também entre 0 e 1. Se ele for maior que 1, a nossa função exponencial vai ser uma função crescente, desse modelo aqui, ó. Eixo x, eixo y, crescente. O que significa crescente? Crescente significa conforme aumenta o valor de x, números do domínio, aumentam o valor de y, números do contradomínio, que fazem parte aqui da imagem também. Bom, mas e se o A for um número... Eu vou falar mais daqui a pouquinho na construção. Se o A for um número entre 0 e 1, olha só, vai ficar diferente. Aí vai acontecer assim, ó. Bom, primeiro plano cartesiano. Quando o A é um número maior que 1, a função é crescente. Função exponencial é a função que delimita essa curva aqui. Agora, se o A for então, crescente. Se o A for um número entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Ou seja, ela começa lá no alto e vai diminuindo, diminuindo, chegando muito próximo do eixo X, mas, pelo fato do meu pincel ser grosso aqui, praticamente encostou. Mas ela nunca vai tocar o eixo X, a essa F aqui, ela nunca vai tocar o eixo X. Acontece o quê? Conforme aumenta os números X, os números aqui do domínio, nessa função decrescente, diminuem os valores do contradomínio e conjunto imagem. Então, na função crescente, quanto maior o x, maior o y. Na função decrescente,
Quanto maior o x, menor o y. Ela decresce, ela diminui. Na função crescente também, ela não vai tocar o eixo x, nunca vai chegar muito próximo, mas não vai tocar. E na função decrescente também, vai chegar muito próximo, mas não vai tocar. E lembrando aí, né, que eu falei também que isso daqui serve para decaimento radioativo, os logaritmos que vem depois a gente usa na escala Richter para mexer com terremotos. E em várias situações da natureza a gente usa tanto a função exponencial, que nós estamos vendo aqui, e a função logarítmica que vem acompanhada dela. Eu preciso saber bem essa para poder fazer. Olha, acho que essa partezinha aqui já era. Agora a gente vai aprender o quê? Como construir o gráfico de uma função exponencial. Então, gráficos. Eu vou bem direto, porque é uma parte de ferramentas aí que a gente precisa. Para construir um gráfico desse modelo aqui, mais ou menos, aqui é a função f, eu preciso de valores para o eixo x e preciso de valores para o eixo y. Ou seja, preciso de números no domínio e de números no contradomínio. E da função, né? A função que eu vou escolher aqui, uma função exponencial, ela vai ser 2 elevado a x. Tem várias outras funções. Vou pegar essa aqui, é uma de fácil cálculo e de que a gente pode fazer as continhas aqui de uma maneira mais rápida um pouco, mas poderia ter um número mais complicado. Dá para a gente entender que a variável, quem varia, quem muda, é o expoente. A base aqui é o 2, ela é, nesse caso aqui, sempre vai ser 2. Não vai ter outro valor. Pode ver que não é zero, é diferente de 1 e não é negativa. Agora, o x eu posso colocar números negativos, positivos, posso colocar o zero, enfim. Para a nossa construção, eu preciso de pares ordenados. Pares ordenados são os números que eu vou corresponder no eixo x e no eixo y. Esse meu eixo y aqui nessa função, ele vai ser o que a gente vai colocar lá na f de x, ou seja, esses caras para essa função nossa, respeitando o domínio, a gente vai chamar de elementos que eu coloco no domínio, aqueles que valem para o domínio, e aqui os elementos do contradomínio do conjunto imagem. Quem vai ser a resposta? Esses números x são os números que eu vou substituir aqui. Como eu disse, pode ser negativo, pode ser zero e pode ser positivo. Esses números que vão aparecer do outro lado da coluna são números que vão ser colocados aqui. Então, eu pego o valor do x que eu escolhi, coloco aqui na minha f de x, na minha função, faço o cálculo, 2 elevado a esse número, e a resposta eu vou colocar aqui. Depois a gente vai jogar no gráfico, tá bom? Olha, eu vou escolher alguns aqui. Negativos, menos 2, menos 1. Também vou pôr o zero e vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar o 1 e vou colocar o 2. Já é suficiente. Quanto mais números eu colocar, mais detalhes eu vou ter do meu gráfico, mais próximo do que ele é exatamente a gente vai ter. Praticamente com 5 números a gente já consegue ter uma boa ideia de um gráfico simples. Tudo bem? Bom, e como que faz essa conta, hein? Aqui eu estou dizendo, esses números eu escolhi, eu poderia escolher outro, 1.000, 2.000, mas aí a minha conta ia ficar mais trabalhosa. Como que faz isso? Olha, então o meu x aqui da vez, dessa linha, é o menos 2. Aí eu vou lá e faço, vou fazer a continha aqui embaixo. 2 elevado, no lugar do x que eu tenho lá em cima, eu coloco esse x aqui, menos 2. Vou fazer para todos e depois eu faço a continha ali na frente. Menos 1, como que fica? 2 elevado, no lugar do x eu coloco menos 1. Já vou até usar o risquinho que está aqui. Agora o x é 0, 2 elevado a 0. Próximo, x é 1, 2 elevado a 1. E por último, dessa tabela minha, o x vale 2, então fica 2 ao quadrado. Para resolver, um não depende do outro. Então, vamos resolver os mais fáceis? Olha, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. A gente aprendeu isso. E 2 vezes 2 é 4. O primeiro par ordenado meu aqui é o par onde que o x vale 2 e que o y vale 4. Segundo par ordenado, vamos ver.
Agora, quando x vale 1, 2 elevado a 1, a gente já aprendeu aí na escola que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, 2. Então, o próximo par ordenado é x valendo 1, y valendo 2. Continuando ainda, agora x é 0. 2 elevado a 0. Bom, todo número elevado a 0 vale 1. Isso significa que o par ordenado é x0 e é o y1. Agora ficaram os mais difíceis, né? A gente vai ter que fazer uma continha a mais. 2 elevado a menos 1. Agora o índice, o expoente aqui é negativo. Daí, o que a gente viu? Que aqui o 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 1 elevado a menos 1. É uma fração, né? Quando não tem nenhum número aqui embaixo, na verdade, ele está sendo dividido por 1. Se eu inverter essa fração, o sinal de negativo ele se transforma em positivo. Ele é o correspondente, ele vale a mesma coisa. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio elevado a 1. Eles valem a mesma coisa. Tá, joia? E agora, como que resolve? Bom, todo mundo elevado a 1 é 1 elevado a 1 dá 1 e 2 elevado a 1 dá 2. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Daí o par ordenado é menos 1 e meio. Eu vou precisar desses números já, para fazer o gráfico ali. E por fim, 2 elevado a menos 2. Igualzinho eu fiz o de baixo, olha. Todo número que tem um aqui embaixo. Daí eu vou inverter isso. Isso vai ser igual a meio. O sinal que era negativo ficou positivo. Daí eu faço 1 elevado ao quadrado. 1 elevado a qualquer número é 1. 2 elevado ao quadrado, eu já fiz aqui embaixo, né? Não, ainda não, eu já fiz aqui embaixo, olha. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Bom, 1 quarto. O último par ordenado, que é o primeiro aqui da minha lista, x valendo 2 e y valendo 1 quarto. Eu já tenho os pares ordenados que eu vou colocar no gráfico. Até acho que daria para fazer antes da gente ver lá no GeoGebra, a tabela assim, ó. Então, agora sem cálculo nenhum, eixo x e eixo y. No eixo x, eu vou ligar o menos 2 do eixo x com o 1 quarto do eixo y. Eu vou ligar o menos 1 do eixo x com o meio do eixo y. Eu vou ligar o 0 do eixo x com o 1 do eixo y. Eu vou ligar o 1 do eixo x com o 2 do eixo y. Eu vou ligar o 2 do eixo x com o 4 do eixo y. E vai dar um gráfico mais ou menos assim, ó. Primeiro, vamos fazer o seguinte, já que está aqui, né? Eu vou fazer ele na mão e ver como que vai ficar. É só um esboço e depois no GeoGebra a gente vai ver ele bonitinho. Então, eu tenho aqui os pares ordenados. Agora dá para a gente ver bem. E eu tenho um modelo de gráfico que vai ser, né? A função é essa, f de x, 2 elevado a x. Sempre eixo y, sempre eixo x. Aqui é o 0. Partindo do 0 no eixo x. Muito cuidado na hora de construir esses intervalos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, continua. No eixo y, aqui é o 0, então a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente para, quando a quantidade de números que eu preciso para colocar nos pares ordenados estiver valendo ali. Aqui eu acho que já vai dar, né? Mas se a gente for ver bem, olha lá, eu tenho para o x valores negativos, menos 2, menos 1. Então tem que colocar aqui no plano, aqui no plano cartesiano, aqui nessa construção gráfica que vai ocorrer, os valores de x. Menos 1 e menos 2. E aí tá agora. E para o y? Bom, eu não vou usar, mas para o y também tem aqui para baixo. Menos 1 e o menos 2. Vou colocar com uma caneta um pouco mais fina os valores de y 1 quarto e de y meio. Olha, meio significa a metade de 1. Se tudo isso é 1, meio é aqui, ó. Meio. E 1 quarto, ele é a metade do meio, tá? Então, o meio é a metade do 1.
1/4 é metade do meio. Então, 1/4 é mais ou menos por aqui, ó. 1/4. Olha, ficou pequenininho, mas aí eu já vou falar e abro isso um pouco depois do gráfico pronto. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Próxima etapa para construir um gráfico desse. Colocar os pares ordenados e ver onde que eles vão ficar aí. Está escrito assim, ó, de cima para baixo. Quando x é menos 2, o y é 1/4. Vou fazer a ligação desses dois aqui, sempre em paralela com os eixos. Quando x é menos 2 está aqui, o y é 1/4. Então, olha, eu vou subir o menos 2 um pouquinho só, até na altura de 1/4. E vou fazer essa linha, que não é o gráfico, é uma linha tracejada pequenininha ali, que vai indicar esse ponto. Esse ponto é formado pelo par ordenado, poderia dar um nome qualquer para ele, pelo par ordenado menos 2 e 1/4. Próximo ponto, x vale menos 1 e y vale meio. X vale menos 1 e y vale meio. Então, eu vou subir a linha partindo do menos 1 até a altura do meio, lá no y, e vou ligar. Tá aqui, ó. Então, o próximo ponto é esse. Primeiro ponto, x valia menos 2, o y valia 1/4. Segundo ponto, x vale menos 1 e o y vale meio. Quanto mais próximo do zero, mais alto vai ficando esse ponto aqui no nosso plano cartesiano. Agora, quando x for zero, então eu vim aqui na marca do menos 2, eu vim aqui na marca do menos 1, agora, e subi até o meio. Agora eu venho na marca do zero e subo até o 1. A marca do zero é essa, daí eu subo até o 1, coincide com o eixo y, e o ponto é aquele. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 0, o y é 1. Próximo ponto, quando x é 1, o y é 2. Quando x é 1, estou lá no eixo x, ponto 1. Quando x é 1, eu subo até na altura da coordenada 2 e faço a ligação entre eles. Ó. E o ponto é esse daqui. Praticamente já dá para a gente ver a construção gráfica aqui da função, né? Por último, quando x é 2, o y é 4. Quando x é 2, o y é 4. Ficou alto? Eu vou subir aqui até lá na altura do y4. Então, coordenada do x, 2, coordenada do y, 4. E o encontro delas é o ponto que eu queria, que eu estou procurando. Lembrando que quanto mais ponto tiver, vou já tirar esses pares aqui agora. Quanto mais ponto tiver, a Harry tá entrando aqui, prontinho. Quanto mais pontos eu tiver, mais perfeito vai ficar esse gráfico meu aí. Então, eu vou ligar aqui agora, bem de levinho, fazendo tracejado. Tá? Podia ter feito um pouquinho mais para lá, mas eu acho que já vai dar. Olhem só. Aqui acho que ficou bom. Vou pegar até outra caneta aqui. Vamos ver o que vai dar cor. Esse gráfico que eu estou acabando de construir, que na lousa de giz é muito mais fácil, é o gráfico da função exponencial. Exatamente dessa função aqui que a gente escreveu, f de x igual a 2 elevado a x. Tá certo? Dá para a gente notar aqui que ele não toca o eixo x, tá? Dá para notar aqui que a partir do momento ele sobe muito rápido, ele para onde? Ele vai subir infinitamente aqui, tá? O domínio, como eu falei aqui, os valores para x que eu tenho aqui, olha só, eles são números positivos, eles são números negativos, eles podem ser o zero, tá? Todos os reais eu vou usar ali. Dá para entender que o gráfico de 2 elevado a x, ele não encosta na linha do eixo x, né? Ele não tem o y valendo zero, essa resposta ali valendo zero ou valendo algo negativo. Então, o gráfico não desce, a não ser que ele tivesse outra coisa depois do 2 elevado a x que
que no cálculo fizesse ele descer, mas nesse caso aqui não tem. Isso daqui, olha, 2 dá para a gente entender que ele é um número, que ele é maior que 1, tá? Então, lembra lá que quando eu falo que esse 2, que aqui é a base A, quando ele for maior que 1, o gráfico é crescente, certinho? Domínio, todos os reais. Contra domínio, todos os reais marque zero. Nesse caso nosso aqui, a imagem é igual ao contra domínio. Eu acho que não deve ter nenhum exercício daqueles que eu passei pedindo isso, mas pelo menos para a gente poder ter uma ideia aí em relação a isso, certinho? No GeoGebra, vamos ver se eu consigo projetar na tela lá do computador. Olha só, no GeoGebra ficaria assim, ó. Olha aí, ó. Esse daqui, esse gráfico na tela aqui que vocês estão vendo, esse daqui são os pares ordenados que eu fiz ali na folha. Só que aqui ainda tem, eu coloquei mais uma linha, né, do 3 valendo, do 3, do x valendo de menos 3 até 3, e a função é essa daqui. Ficou bem parecido com o que a gente construiu. O legal desse aplicativo, olha, que dá para a gente poder aumentar ele, dá a impressão que ele está tocando o eixo X, né? Mas se eu for dando zoom, olha lá, eu vou perceber que infinitamente, eu posso dar zoom aqui, que eu nunca vou ver essa linha da curva encostando no eixo X, ele não toca o eixo X. Então, na função crescente aqui, na função exponencial crescente, eu não vou ter isso daqui de tocar o eixo X. E onde que para? Olha lá para vocês verem. Agora eu vou mexer no zoom um pouquinho, para vocês verem que ela vai infinitamente crescer e não para. Tá bom? Não para. Se eu quiser mexer na escala aqui, eu vou poder. Se eu quiser mexer na escala aqui, eu vou poder mexer na visualização do gráfico, mas ela vai continuar sendo assim. Vou voltar para o tamanho original, para a gente poder fechar isso daqui. Ó, já ficou bem parecido, né? Certinho? Para acabar, bom, e se essa função, deixa eu tirar esses pontos, vamos ver se eles saem aqui. O programa é bem bacana. GeoGebra. E se a função for um número entre 0 e 1, que eu falei que é decrescente? Eu tenho que fazer de novo tudo aquilo que eu fiz. Eu vou colocar os valores para x numa tabela, só que em números entre 0 e... a base tem que ser um número entre 0 e 1. Tá? Daí eu vou colocar valores para x, os valores que eu quiser positivos, negativos, o zero, número com vírgula, aqueles que vocês tiverem mais facilidade de calcular. Fazer os cálculos, colocar os valores de f de x, os valores de y no par ordenado e construir. A função, vamos ver se eu vou acertar o comando aqui. 1 dividido por 2, daí tiro do parênteses, vamos ver se vai sair, elevado a meio, elevado a x, né? Nesse caso nosso, sair. Meio elevado a x, f de x igual a meio elevado a x. E eu vou ter, como vocês estão vendo aqui, uma função decrescente. Como eu já falei ali, decrescente, conforme aumenta os valores do eixo x, diminuem os valores do eixo y, e a função vai se criando aí, desse jeitinho. Também lembrando que ela não vai tocar os zeros, a não ser que tenha lá meio elevado a x menos 5, meio elevado a x menos 4. Daí pode ser que aconteça, a gente pode tirar até a prova agora. Mas só da meio elevado a x, vai acontecer isso, né? A decrescente, ela vem lá de cima infinitamente. Eu posso puxar o mouse aqui, vamos ficar até amanhã fazendo isso. Não vou achar o começo dela e nem o fim. E ela nunca vai tocar o eixo X. A não ser, vamos dar uma olhada, ver se isso vai dar. Olha, se eu colocar números aqui fora do que está sendo elevado a x, eu vou mudar o comportamento da função. Só pelo menos para a gente dar uma olhadinha, olha. Meio elevado a x menos 3. Vamos ver como que vai ficar isso? Olha lá, que eu falei.
Quando eu coloco menos 3 aqui, significa que eu tenho que descer o gráfico, a curva, 3 unidades. Se eu, ao invés de colocar 3, eu vou editar, vou colocar 5. O que vai acontecer? Bom, ele já desceu 3 unidades, ele vai descer mais 2. Se eu colocar lá, ao invés de 5, eu vou tirar o menos 5, ele vai voltar para a linha que ele estava. E, por fim, se eu colocar lá meio elevado a x, aí mais 2, ele vai subir 2 unidades. Então, o gráfico ele vai se locomover dentro do eixo, que a gente precisa nesse momento. Bom, vou parar o compartilhamento agora. Vou aparecer aqui. Eu acho que deu para a gente poder ter pelo menos uma visão inicial do que foi, né? Vou parar a gravação também.